Tá? Muito bem, queridos, você já pode acessar o pâniconainternet.com.br, entra lá, tem o nosso site, no tópico você já pode mandar a sua pergunta, você pode mandar a sua pergunta, ou então pelo Twitter. O nosso endereço no Twitter é www.twitter.com/Programa Pânico. É isso aí. Muito bem. Por quê? Por quê? Muito bem. É o seguinte. Já tem muita pergunta aí, né, Boletar? Tem bastante, sim, senhor. Tem muita pergunta. Hoje à noite vai ter o Jovem Pan in Concert. Que beleza, hein? Que será uma das bandas para instalar no HSBC. Senhoras e senhores, hoje aqui no Pânico, aqui está Charlie Brown Jr. Teve gente que tá esperando isso aí desde 1 ano de idade, hoje tá com 10. Tá vendo só? Depois de 10 anos. 10 anos, cara. 10 anos. 10 Não. anos. O sonho da minha vida. 10 Sério, anos. sério, senhor, 10 anos? Não, 10 anos. Foram foi, 10 foi, anos. foi 98. 10 anos, ó. Foi 98. Pra quantas pessoas já tocou você no show? De lá pra cá, muita Chorão gente. ficou bravo, Eu tô com a mão cheia de cala. Ela guardou até Não é hoje. 10 anos. 10 Foram 10 anos, foram 10 anos, 10 cara. anos. E houve uma ocasião que eu vim e Como acabei o tempo não passa, vindo. né, cara? O tempo passa rápido. Você veio Ainda bem que a sozinho. gente tem o elixir do rock and roll, enfim, da comunicação, a gente se Caramba. mantém jovem, enfim. A gente faz o que a gente gosta. Vocês, por exemplo, assim, mexem com comunicação, são humoristas e tal, estão sempre se divertindo, então acho que isso faz vocês se sentirem melhor. Eu faço rock and roll, que é uma coisa que eu gosto e que também me faz eu me sentir bem, então acho que isso é um elixir, a gente vai... O tempo vai passando, mas a gente tá aí, firmão. Firme e forte. Mas você acha que é assim mesmo? Você Eu não, acho. às vezes você não sente, você fala assim, pô, já faz tanto tempo que eu faço a mesma coisa, que eu já tô aqui no... De vez em Show. quando você não tem essa... Não, é lógico, não, a gente entra em conflito às vezes, assim, tal, mas não é uma coisa que te desencaminha ou chega a te deixar em dúvida realmente do que fazer, porque eu decidi o que fazer porque eu não tinha o que fazer, então Você tá eu não sabia tocar Quanto nada. tempo você tá na... Eu tô na banda há 20 anos. 20 anos? 20 anos, eu comecei com nos anos 90, vamos aí, 2009, 20 anos. Muito 19 anos de banda e tal. Já houveram momentos assim de conflito e tal, de altos e baixos, onde eu já de repente assim pensei, pô, será que é isso mesmo? Devo continuar ou não, tal. Rolam dúvidas às vezes, mas nunca deixei de gostar, de realmente, enfim, achar que esse era o meu caminho, o Charlie Brown era o meu lugar. Até por isso que eu continuei no Charlie Brown, porque eu falo uma coisa que parece um jargão, mas não é. O Charlie Brown é minha vida, não é meu emprego, tá ligado? Com todo respeito a vocês que estão aqui, enfim, trabalhando, enfim, todo mundo tá aí me ouvindo, trabalhando e tal. Mas o Charlie Brown é minha vida, cara. Eu comecei a banda, chamei o Thiago pra tocar e não tinha grandes pretensões. A gente tinha uma vontade de fazer um som, fazer sei lá, assim, tipo, tocar, fazer parte da cena, enfim, incorporar na cena de Santos, que é uma cena muito roqueira, tem muita banda boa, muita gente legal que toca e tal. E a coisa foi ficando mais séria e acabamos, tipo assim, a nossa fita foi parar na mão do produtor, tá ligado? Que foi o Tadeu Patola, que depois chegou na mão do Rick Bonadil, que gravou nosso primeiro disco, e aí a coisa deslanchou. E por que Charlie Brown e não Pet Pimentinha? Porque não é fruta igual Não, conta você. história, eu não. sei a história. Não, Olha, chato. Charlie Brown foi uma coisa... Charlie Brown foi uma Ai, não coisa... conta não, chato. Pera, deixa ele contar. Eu quero escutar. É chato, eu já ouvi essa Eu não história. ouvi. Eu vou ouvir, Charlie eu vou Brown ouvir. foi uma coisa assim que todo mundo já sabe, assim, o motivo pelo qual da banda tem esse nome e tal, foi uma pancada numa barraca que eu dei, assim, tava num dia, rua alagada, eu meio que perdi o freio e atropelei a barraca, e quando eu fui ver a barraca chamava Charlie Brown, e eu nessa época, exatamente nessa mesma hora, a gente tava discutindo o que seria o nome da banda, e eu achei que aquilo era um sinal. Então, foi ali. Que faz a Não, cachaça, os caras né? falam o seguinte, os caras falam que quem tem banda começa com uma grande diversão. Começa lá, é gostoso você ir tocar, pega a mina, e não sei o quê, e sai, e vira sucesso. Mas diz que a partir do momento que aquilo começa a ficar sério, começa a ficar chato. Chegou o momento assim que você falou, pô, tá ficando chato esse negócio. Não, houve um momento onde se tornou cansativo, massivo e cansativo. Mas chato não, porque é aquilo que eu te falei, a gente faz o que a gente gosta. Então todo dia que a gente vai estar numa cidade, é uma cidade diferente, uma realidade diferente. Geralmente, não sempre, mas às vezes culturas diferentes, porque o Brasil é um país muito grande que tem, pô, o Sul é totalmente diferente do Nordeste, diferente do Rio de Janeiro e diferente de São Paulo.
Então você tem oportunidade de estar sempre vendo coisas novas, conhecendo gente, tocando de maneira do jeito que você quer, porque o Charlie Brown não segue muito o protocolo, sabe? Assim, a gente é uma banda de rock que se dá a liberdade de ser uma banda livre, cara, sabe? Sem muito rótulo, sem muito esse tipo de coisa. Mas é aquilo que eu tô te falando, assim, a pergunta é quase que a mesma que você me fez no começo, assim. Há momentos onde a gente para e fala, pô, estamos um pouco cansados e tal, assim, as coisas passaram-se já, pô, de banda do Charlie Brown tem 20. De ascensão deve ter uns 12 aí, depois que eu lancei o primeiro disco, de 97 pra cá, são 12 anos enfim, de notoriedade aí e tal, porque a gente, graças a Deus, sempre foi muito bem sucedido em todos os discos que a gente lançou, não teve um que teve rejeição ou que não foi bem, tá entendendo? Então, assim, chega uma hora você dá uma cansada, assim, e tal, mas, tipo, cara, enfim, você se sente um pouco assim, fala, pô, tá indo, sabe, a coisa virou uma rotina e não é mais aquela coisa que era no começo, de tudo novidade e tal, mas você consegue dentro disso encontrar caminhos e, enfim, é porque é forças difícil, pra né? se renovar. Você ter que se renovar, a molecada muda pra caramba, muda muito, e você conseguir continuar falando pra molecada. Você já tem filho, né? Exatamente, tem um filho marmanjo, maior que eu. Quantos anos? 19. Me apresente, por favor. Ela gostou. O cara tem filho de 19 anos. Tem lá o Xandão. Então. Ai, Xandão. Não, então, o que acontece é assim, nesse momento agora, há um ano atrás, baseado meio que nessa coisa assim, de um ritmo frenético, assim, de lançar um disco atrás do outro e tal, a gente decidiu dar uma parada. A gente, quando foi contratado pela Sony, eu posso falar assim, tranquilo? Pode, né? claro. A gente foi contratado pela Sony e aí a gente decidiu que era assim, a Sony veio com... A gente tinha uma programação de lançar um disco ao vivo, que seria revisitar os grandes sucessos da banda, algumas coisas lá do B que são legais, que a galera curte, e vir com uma ou duas músicas inéditas pra galera curtir, ver alguma coisa nova, mas, né, sim, relembrar toda a história e tal, que é muito legal, é muito importante, porque assim, eu sou um tipo de cara que eu dou muito valor pra, desde o meu primeiro disco, todas as músicas que eu tenho, as que eu faço hoje. Eu não sou um cara que eu falo, essa música tá defasada, ou ela não fala mais por mim e tal. Existem músicas que são mais sérias e músicas que mais estão tirando onda, mas eu gosto do trabalho do Charlie Brown todo, respeito tudo, não tem aquela coisa que eu falo, isso eu não toco me fudendo e tal. Então a gente tinha a história de fazer um disco ao vivo, mas eu também tinha vontade de descansar um pouco e tal. Então eu parei, em outubro do ano passado eu parei, a gente deu um tempo, parou, todo mundo foi. Eu fui fazer, por exemplo, o que eu falo tanto nas minhas letras. Vai vadiar, vai ver a família, vai curtir, vai ficar com os amigos, vai namorar, vai... Vadiar é bom, é gostoso. Filho. Então assim, o Bola me viu por aí. Várias vezes aí, vezes. Tive a oportunidade de ter gente fina. Carioca. É verdade. Não sei o que vai sair dessa cruza, mas enfim. Eu nunca tive na The Week, eu não cruzei. Nunca tive lá na The Week com skate. Aí eu fui descansar, a gente se deu a oportunidade de dar um tempo e falar pouco sobre música e pouco sobre trabalho, mas essa coisa você vê como é que é, assim, você para como você está habituado e num ritmo ali, sempre habituado a trabalhar num ritmo enfim, direto, fazer show, tá sempre com a galera, fazendo música e tal, a gente começou a se ligar e falar, cara, vamos ensaiar, tô com vontade de tocar e tal, e disso começaram a pintar músicas novas de uma maneira muito espontânea, sem data para entregar. Sem a pressão, pelo qual, assim, eu tenho que falar disso ou eu quero falar disso. Tipo, eu tenho que falar... Não, eu quero falar disso porque eu acabei de vivenciar isso. Então é uma coisa assim, é um disco novo. A gente acabou voltando dessas férias com um disco na bagagem inédito. Desistimos do projeto ao vivo por enquanto. Porque seria muito mais fácil hoje em dia voltar com um projeto ao vivo. Acústico. Aquela coisa, todo mundo, mídia, grande mídia, exposição, não sei o que, tal. E eu não, cara, eu sou um cara que, não que eu vou sempre pelo desafio, mas eu vou pela minha intuição. Então eu achei que no momento era um momento de um disco inédito, com músicas legais, espontâneas, que vieram de maneira espontânea, sem coisa de time, sem a coisa do, sabe, de tem que ser, foi porque a gente queria que fosse. E eu acho que isso que é o que é legal, assim, desse momento todo, assim. O cansaço passou e a gente tá renovado e tá pronto para uma nova, Garoto, nova estrada aí de mais 10 anos aí.